O deputado Glauber Braga cravou que Flávio Bolsonaro caminha para uma derrota eleitoral. E não só por seu envolvimento com Daniel Vorcaro. O deputado relembrou pautas que, segundo ele, pesam contra o senador, como o apoio a pautas que atingem diretamente os trabalhadores. Eu considero que nós vamos derrotá-lo, mas ainda acho que a gente tem que trabalhar com uma avaliação de que poderá ser por um fio de cabelo, né? Eu acho que isso é importante não só pelo que indicam as pesquisas, mas porque isso aumenta a nossa energia militante. Então, acho assim, temos que botar todas as energias em desmascarar o que é o senhor Flávio Bolsonaro e demonstrar aquilo que ele propõe para o futuro governo. Porque isso pega, inclusive, no povo, porque existe uma percepção geral que na pauta da corrupção eles perderam a bandeira, mas uma percepção um pouco generalizada de que é tudo meio assim, ou seja, não tem muita diferença. Não é verdade, mas essa é uma percepção meio que generalizada. Agora, quando você diz para a pessoa, olha, o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro já disse que vai propor uma nova reforma da Previdência, como fez o senhor Rogério Marinho. Opa, vai ter então mais dificuldade ainda para eu me aposentar? O senhor Rogério Marinho já disse que vai propor uma nova reforma trabalhista. Opa, vai tirar mais direitos trabalhistas? O senhor Flávio Bolsonaro está advogando contra o fim da escala 6x1 e numa proposta por pagamento por horas que na prática acaba com o salário mínimo mensal. Opa, isso pega na hora. O senhor Flávio Bolsonaro, nos quase 8 anos que foi senador, o único projeto que ele trabalhou com maior repercussão foi o de privatização das praias. Opa, isso pega na hora, né? Ou seja, quem toma conhecimento dessas interações e das medidas que estão sendo adotadas por eles ou que já foram ou que podem ser num eventual governo, se desmotivam de um eventual voto dele. Eu acho que fazer essa discussão é fundamental. E para isso, a candidatura de Lula também, ela tem que apresentar pontos que são fundamentais de ganhos reais para a classe trabalhadora em contraposição à candidatura do Flávio Bolsonaro. Todo mundo que está acompanhando sabe, por exemplo, eu, além de ter votado contra, sou um crítico ferrenho do arcabouço fiscal, do teto de gastos. Tem que revogar arcabouço fiscal e teto de gastos. Não dá para continuar com esse grau de restrição nos investimentos públicos, por exemplo, para as universidades, para os institutos federais. Assumir isso como um compromisso seria fundamental. Até porque isso linka também com a denúncia sobre as emendas do orçamento secreto, com a captura que foi feita por deputados e senadores. A articulação e o enfrentamento ele tem que ser feito a quente. Quando a esquerda toma essa decisão, a esquerda avaliada de uma forma mais ampliada, toma a decisão de ir para o enfrentamento e não ficar respondendo às fake news ou às cloroquinas articuladas pela extrema-direita, a gente leva vantagem. Agora, quando a gente fica só se defendendo dos factoides articulados por eles, evidentemente, eles avançam. Quem pauta o jogo tem uma maior capacidade de conquistar a vitória. Tem que ter medidas que sejam robustas, de garantia de direitos da classe trabalhadora. O fim da escala 6x1 é excelente? Excelente. A isenção do imposto de renda para até 5 é importante? Importantíssimo. Tem que ter um conjunto de outras medidas e, além disso, criticando e revertendo as posições de austeridade, como, por exemplo, do arcabouço fiscal. Para Glauber, o Brasil não deve esperar novas ofensivas e interferências de Donald Trump em pró de Flávio Bolsonaro, que, assim como seu irmão Eduardo, tem atuado para abrir espaço para interferências externas, oferecendo a soberania do Brasil de bandeja ao norte-americano. Recentemente, Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas e anunciou um novo tarifaço ao Brasil, após a visita vexatória do clã bolsonarista. Para o deputado, é preciso um enfrentamento e uma denúncia antecipada. Agora, na Colômbia, as denúncias do presidente Petro em relação à tentativa de interferência do presidente dos Estados Unidos com as manifestações explícitas do presidente dos Estados Unidos de apoio ao candidato da extrema-direita na Colômbia. No Brasil, eles já estão fazendo, né? Quando ele se reúne com o Flávio Bolsonaro e quando ele fala em fazer de organizações criminosas brasileiras terroristas,
Ele, por um lado, está tentando pautar a eleição brasileira pelo tema da segurança pública, que é onde eles acham que a esquerda pode ter um calcanhar de Aquiles, e na inexistência das outras bandeiras, porque eles já se chamuscaram, ou porque a hipocrisia deles já foi revelada, eles vão poder aglutinar mais gente para debater o tema segurança. Então, isso é calculado, né? Então, para além da intervenção que eles já estão fazendo, como por exemplo no caso das terras raras, eu acho que nós temos que nos preparar para absolutamente tudo, né? Os Estados Unidos sempre procuraram intervir nas eleições nos mais variados locais do mundo e dar golpe de Estado, financiar os seus aliados. A mesma coisa eles farão no Brasil para tentar eleger o seu Flávio Bolsonaro. Exatamente por esse motivo, eu acho que a gente tem que partir por uma lógica de enfrentamento e de denúncia antecipada, né? Sempre que o Brasil, como você disse, denuncia o que está acontecendo, a maioria do povo aglutina uma posição de defesa do país contra uma intervenção externa, à exceção da extrema-direita, que fica feliz com essas articulações com Trump e companhia. Por isso que eu acho que não dá para ficar com aquela história de o Trump é meu amigo, o Trump gostou de mim, ou deixou de gostar, né? Ou seja, não dá. Primeiro porque o Trump é a representação do mal absoluto, né? Eu não estou falando só do ponto de vista moral, estou falando do ponto de vista político, né? E combinado com isso taticamente, para as pretensões de curtíssimo prazo de derrotar o Flávio Bolsonaro, não nos serve de nada, né? Se existe uma ameaça de ataque, preventivamente se preparar para ela e aglutinar a nossa base para fazer o enfrentamento a essa realidade é muito melhor do que tentar uma diplomacia que, se a gente não entregar tudo aquilo que eles querem, eles vão nos atacar do mesmo jeito. Eu não estou querendo dizer com isso que o Itamaraty ele não vai ter suas articulações diplomáticas, evidentemente que vai. Agora, fazer disso um ativo como se fosse ajudar no calendário eleitoral ou nas eleições, eu humildemente acho que não ajuda, muito pelo contrário. Glauber Braga também não poupou outros assuntos polêmicos. O parlamentar criticou a PEC, de autoria do Marcelo Crivella, que amplia a imunidade tributária de igrejas, e alfinetou o pastor bolsonarista Silas Malafaia. No dia seguinte que eles votaram o fim da escala 6x1, eles botaram em votação numa quinta-feira a PEC do Crivella, a PEC 5. O que é a PEC 5? É a ampliação do conceito de imunidade tributária envolvendo grandes conglomerados religiosos. Então, o Malafaia vai comprar um jatinho e não vai pagar imposto. O papel que a gráfica do conglomerado do Malafaia comprar não vai pagar imposto. Ou seja, e por que eles fizeram isso? Porque nessa discussão, a gente ainda estava na euforia da aprovação da escala 6x1 no dia anterior, e porque normalmente a esquerda se encolhe, fica com medo, vai perder votos de alguns segmentos. Não, nós temos que partir para cima. Nós temos que demonstrar que a gente não foge de nenhum debate, e eu acho que é fundamental, um desses debates que a gente tem que priorizar agora, acabar com essa história de emenda parlamentar com orçamento secreto, que desvirtua completamente a distribuição de recursos públicos no país. Mas esse é um tema que chama menos atenção, que levanta menos debate. Depende. Se você chega numa universidade pública, onde o estudante está tendo dificuldade em ter o recebimento da sua bolsa, e você fala para ele que o deputado federal está tendo dinheiro de emenda de orçamento secreto, que tem 3 deputados já no Supremo, condenados por desvio de dinheiro de emenda, a pessoa entende na hora. Eu acho que nós temos que ampliar esse debate nacionalmente, e acho que isso vai ser fundamental também para a gente equilibrar esse jogo para o lado do povo. O deputado deu as declarações após retomar seu mandato na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira. Ele cumpriu uma suspensão de 6 meses aprovada pelo plenário em dezembro de 2025, o que evitou a cassação de seus direitos.